pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Clara Machado, eu sou doutora em literatura pela Universidade de Brasília e doutora em estudos do mundo lusófono pela Sorbonne Nouvelle. Eu apresentei minha tese em novembro de 2022. A tese se intitula Meu Pranto, Seu Canto, Correspondências Possíveis entre as obras de Carolina Maria de Jesus e Françoise Egat. Foi a primeira tese feita sobre Carolina Maria de Jesus na França e também sobre Françoise Egat na França, e no Brasil foi a primeira tese que compara Carolina Maria de Jesus com Françoise Egat, que é uma autora martinicana de expressão francesa, escreveu em francês, sua formação na educação formal é toda feita em francês, então ela é bilíngue, era, né, porque já faleceu, falava francês e também falava sua língua materna martinicana, né? Essa aqui é a tese que está disponível online também e vocês podem consultá-la aí. Ela está escrita em português, tem mais ou menos 400 páginas, com um resumo de 60 páginas em francês. Lá no repositório de teses da Sorbonne Nouvelle tem esse resumo em francês, caso alguém se interesse, né? Essa tese foi feita em regime de cotutela, que significa que eu segui o doutoramento tanto na França quanto no Brasil paralelamente. Tive uma orientadora de tese no Brasil e um orientador de tese na França, mas apresentei uma única tese, né? E ela também ganhou o Prêmio Abre da Associação de Brasilianistas da Europa como melhor tese feita sobre o Brasil no ano de 2022, o que me honrou muito, porque são professores acadêmicos de várias áreas das humanidades, né? Que trabalham sobre o Brasil na Europa. Há brasileiros, mas também há outras nacionalidades que leem todas as teses que são submetidas. Escolheram a minha tese como uma tese que contribui para o entendimento da formação e do que é a sociedade brasileira hoje, o que me deixa muito feliz, especialmente porque eu acho que a Carolina Maria de Jesus é fundamental, a leitura da Carolina Maria de Jesus é fundamental para a gente entender a formação da sociedade brasileira e do nosso povo, né? Eu acho que ela reúne na sua escrita o que eu chamo ali de memórias ensaísticas, né? Que ela vai falar de si mesma, mas ela também vai retratar momentos importantes do país, né? E a formação do nosso povo, né? Eu vou explicar um pouco melhor. Bom, a tese, vou chegar nessa parte explicando como é que eu fiz essa tese. A tese, ela é dividida, aqui tem todo o sumário da tese, né? Ela é dividida em introdução, então a gente tem a parte da introdução e duas partes. Parte 1, que é uma parte que eu chamei de contextos e correspondências, então são os contextos, os contextos sociais, políticos, né, tanto do Brasil e da Martinica, para a gente entender mais ou menos quais os pontos de contato entre esses dois países, né, e também os contextos literários, né? Como é que os sistemas literários desses países incluíram ou excluíram a narrativa das mulheres, sobre as mulheres, sobretudo a narrativa das mulheres e sobre as mulheres negras. Queria entender um pouco como é que funcionava isso tanto no Brasil quanto na França e na Martinica, para eu poder entender o ponto de partida de cada uma dessas autoras, né? Depois, isso aí são 3 capítulos, então eu tenho, né, que falam sobre isso, e depois eu tenho a segunda parte da tese, né, que são travessias no tempo, travessias no espaço, em que eu vou falar sobre as correspondências literárias. Aí eu entro dentro, saio um pouco do contexto e vou me focar nos livros dessas autoras, né? O que é então essa tese? Vou apresentá-la a partir da introdução, vou dizer como é que ela surgiu, de onde que veio essa ideia de comparar Carolina Maria de Jesus com Françoise Egat, quem é Françoise Egat. Apesar de eu estar escrevendo na França, a minha intenção sempre foi apresentar, entender a Françoise Egat como um elemento novo, né, e a Carolina Maria de Jesus como um elemento já estabelecido, porque para nós a Carolina Maria de Jesus é, né, essa grande escritora que nós conhecemos, né, e eu parto da perspectiva da minha perspectiva, que é de uma mulher brasileira que já conhecia a autora, né, que já sabia da importância da autora. Bom, eu explico então na introdução como a Françoise Egat chega até a Carolina Maria de Jesus. A partir da leitura desse livro, que estava esgotado quando eu peguei, chama Lettres à une Noire, significa Cartas a uma Negra, e foi traduzido pela Todavia
e publicado com essa capinha aqui, Cartas a uma Negra. Já na primeira página do livro, a Françoise Egard vai citar a Carolina. Na primeira linha, ela diz: Mais oui, Carolina, les misères de pauvres du monde entier se ressemblent comme des sœurs. Que significa, pois é, Carolina, as misérias... Vou ler a tradução certinha, né? Então, na tradução fica: pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem como irmãs. E aí, algumas páginas depois, ela vai citar o nome completo da Carolina Maria de Jesus, né? E fica evidente que se trata da Carolina Maria de Jesus. Esse era um livro que ninguém conhecia. Lá em 2017, uma amiga que hoje é socióloga, Isadora Xavier, leu esse livro, pegou numa biblioteca emprestado, se lembrou que a minha tese, que era uma outra tese naquele momento, falava sobre a Carolina Maria de Jesus, se dedicava ao estudo da Carolina Maria de Jesus, me mostrou esse livro, perguntou se eu conhecia, e eu não conhecia. Entrei em contato com pesquisadores no Brasil, com a minha orientadora no Brasil, ninguém conhecia, era uma novidade, e aquilo não me saiu da cabeça. Eu achei interessantíssimo, porque nesse livro Cartas a uma Negra, né, Lettre à une Noire, que estava novamente esgotado na França. Esse aqui foi um livro usado que eu comprei pela internet, né, porque não tem mais essa edição. Eu achei interessantíssimo porque ela faz um diário sobre a sua própria vida, né, explicando as dificuldades de ser uma mulher negra instalada, fixada no sul da França, na Martinica, trabalhando como faxineira, e contando essas dificuldades para Carolina Maria de Jesus e reconhecendo que ela resolveu escrever essa narrativa porque porque tinha lido trechos do Quarto de Despejo, né, que na França foi publicado. Eu tenho aqui, gente, cadê, meu Deus? Então, na França, o Quarto de Despejo foi publicado com esse nominho, Le Dépotoir. A Françoise Egard lê trechos desse livro na França, né? Ela lê trechos do Le Dépotoir na França. Ela acha super interessante aquele livro e pensa: eu também posso publicar, eu também quero publicar. Se essa escritora brasileira, que está em condições difíceis, né, porque ela leu uma reportagem da revista Paris Match, em que eles focalizam muito a questão de a Carolina Maria de Jesus morar na favela, ser pobre, né? Eles fazem um perfil focando muito essa questão. Então a Françoise Egard fica muito impressionada como é que a Carolina Maria de Jesus, em condições tão difíceis, consegue fazer um livro tão interessante. Ela pensa: eu também posso escrever. Na época ela já escrevia as suas memórias de infância, que infelizmente eu não tenho o livro porque ele está totalmente esgotado, mas eu estou traduzindo agora para o português e deve sair o ano que vem. Se chama Le Temps de Madras, né? O Tempo dos Madras, numa tradução literal. Ela já estava escrevendo esse livro, mas na minha leitura ela não tinha intenção nenhuma de publicá-lo, né? Ela estava escrevendo para ter um registro das suas memórias de infância, para que seus filhos pudessem ler, seus netos pudessem ler isso depois. Quando ela lê a Carolina Maria de Jesus, ela diz: eu posso, né? E é um incentivo, e ela diz isso: você é a minha inspiração. Aqui no Cartas a uma Negra ela diz: você é a minha inspiração. Bom, então eu explico como é que eu chego a essa autora nessa introdução, explico que eu fazia uma outra tese e que a partir da leitura do Cartas a uma Negra eu mudo tudo. Já estava fazendo essa outra tese há 2 anos e resolvo me centrar nessa tese aqui. E aí, na época, eu não sabia absolutamente nada sobre a Martinica, sobre o Caribe, não era sobre isso que eu estava escrevendo na França, e eu pensei: eu tenho que entender melhor esse contexto, eu tenho que entender como é que essas realidades de 2 autoras negras da diáspora africana, porque a Carolina Maria de Jesus e a Françoise Egard tinham familiares que tinham sido escravizados, né? Como é que essas autoras da diáspora africana chegam no ponto em que elas estão para escrever sobre as dificuldades de serem mulheres negras, mães trabalhadoras, né, em periferias de grandes cidades, né? O que acontece na vida delas, macroestruturalmente e individualmente, para que naquele ponto elas estejam ali. E isso eu vou explorar nos contextos em correspondência da tese, capítulos 1, 2 e 3. Eu vou falar sobre da África para a América, com a Europa pelo meio, que é o título, em que eu vou explorar um pouco sobre os processos de escravidão e colonização, né? Por que eu vou querer saber isso, né? Como esses processos de
colonização e escravidão se assemelham e se diferenciam, né? De que modo eles estão conectados, né? E como a gente pode entender a história da diáspora africana nas Américas e no Caribe. Era isso que eu queria entender, né? Depois eu vou falar um pouco sobre autobiografia e autoria, em que eu vou explorar qual é o gênero literário que essas autoras utilizam para escrever sobre si mesmas, né? É carta, é diário, é autobiografia, é escrita de si, como é que se classifica isso, né? Em que ferramentas a crítica literária me oferecia naquele momento e nos oferece em geral, né, para entender a escrita dessas mulheres e para perceber as inovações que elas nos trazem, né? Então eu exploro um pouco isso. No terceiro capítulo eu vou falar sobre, aliás, então são 2 capítulos na primeira parte, na segunda parte as correspondências literárias, eu já entro nos livros. O primeiro capítulo é sobre paratextos e incipits. O que é isso? Paratexto é toda essa parte que envolve o texto, né? Então é a capa do livro, né? Dentro do livro, se tem prefácio, se tem pós-fácio, se tem nota da edição, o que se diz no prefácio sobre essas autoras, o que se diz no pós-fácio, o que a nota da tradução vai trazer, qual é a imagem da Carolina Maria de Jesus, né, que se publica tanto no Le Dépotoir quanto no Journal de Bitita, né, na França, para saber assim que tipo de orientação de leitura esses leitores franceses que vão ler a Carolina Maria de Jesus na França vão ter, né, que tipo de orientação passada para eles nesses paratextos. Depois eu estudo, e também os paratextos da Françoise Egard, e queria também entender se as edições das obras, né, tinham pontos de semelhança ou não. Eu queria saber se a edição de autoras negras se diferia um pouco da edição de autoras que não eram negras ou de homens, né? De que forma elas são tratadas em relação dentro do campo literário, né? No campo literário, na acepção do Pierre Bourdieu, que é um filósofo francês, que vai dizer que é um espaço cheio de regras e comandadas pelas pessoas que têm o poder, né? Normalmente os homens brancos e tal, e que as outras pessoas estão de fora, né? Então, quando a Françoise Egard lê a Carolina Maria de Jesus e diz, poxa, ela publicou, tem a ver com isso. Eu considero, portanto, 4 livros, né? 2 da Carolina Maria de Jesus, que são Quarto de Despejo, né? Essa é a edição que eu usei, da Ática, né? E o Diário de Bitita. Cadê o Diário de Bitita? Tá aqui. Quarto de Despejo e Diário de Bitita, tanto em português quanto em francês. Essas são as obras da Carolina Maria de Jesus que eu estudo, e da Françoise Egard, Lettre à une Noire, que é esse diário, carta, que ela dedica a Carolina Maria de Jesus, suas edições em francês e em português, né? Enfim, então eu estudo esses 4 livros, né, que eu considero livros de autobiográficos, né, da Carolina Maria de Jesus e da Françoise Egard. Comparo esses livros, não comparo os livros ficcionais delas, né? Eu comparo as obras de escrita de si, em que as 2 autoras falam tanto das memórias de infância quanto da experiência da vida adulta como mulheres, mães trabalhadoras nas periferias de grandes cidades, porque eles compõem 2 narrativas memorialísticas, como eu disse, né, de infância, o Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, e o L'étang de Madras, da Françoise Egard. São 2 narrativas memorialísticas de infância e 2 autobiografias centradas nos cotidianos das mulheres adultas, né, que é o Quarto de Despejo, em que a Carolina Maria de Jesus vai falar sobre a sua vida em São Paulo, né, e o Cartas a uma Negra, em que a Françoise Egard vai contar sobre a sua vida de mãe, mulher trabalhadora em Marsella, né? Os deslocamentos do campo à cidade em busca de novas oportunidades e acesso a direitos para essas 2 mulheres oferecem diversidade de temas de interpretação, começando pelo campo literário. Como é que elas entram nesse campo? Como é que elas publicam? Né? Que tipo de edição foi oferecida a elas? Né? Então essa discussão precisou revisitar o campo literário brasileiro, martinicano, francês, para entender as dificuldades encontradas por essas 2 autoras para escrever e publicar nos anos 50 e 60. Né? Além de entender também, buscar entender que estratégias elas usaram para publicar, né? Para escrever.
Depois eu fiz em autobiografia e autoria, eu busco abordar nessa sessão alguns conceitos que são chave, né, para ajudar a analisar os temas discutidos depois. Quer dizer, foi importante deixar claro o conceito adotado de autobiografia nesse trabalho, né, como o papel da autoria na construção da narrativa autobiográfica em comparação com a narrativa ficcional, né? Que estratégias essas autoras têm? Elas têm largamente utilizado nessa tese o conceito de Philippe Lejeune de autor-narrador-personagem. Né, foi fundamental para identificar as ferramentas de composição das narrativas, quanto para deslocar a discussão autobiográfica para o campo da literariedade. Por quê, gente? Porque a autobiografia foi considerada, esse termo autobiografia é cunhado pelo Lejeune, né? Ele cria uma teoria para falar dessas obras em que os autores e autoras falam sobre si, né, escrevem sobre si mesmos. Porque a autobiografia foi tida durante muito tempo como uma escrita menor, uma escrita menos importante, menos inventiva, sobretudo porque ela começou a ser feita pelas mulheres, né? Porque as mulheres ficavam presas dentro de casa, não podiam sair, não podiam trabalhar, elas recorriam a esse texto. Então, desde sempre, as mulheres escrevem, usam a escrita de si, a escrita confessional, o diário, a carta, né, como forma de expressão, né? Mas eu queria entender de que forma podemos entender essa escrita como uma escrita literária. A minha intenção foi debater sobre como uma narrativa ficcional ou autobiográfica requer artesania, requer cuidado, requer trabalho literário deliberado e não brota instantaneamente como um documento sem pretensão artística, a não ser que se trate mesmo de um documento e não de representação artística. E aqui a gente está falando de representação artística, né? Depois eu vou, como eu expliquei, eu estudo um pouco os paratextos, né? E estudo também a questão do tempo e dos espaços. Como é que essas autoras trabalham o tempo? Como é que essas autoras trabalham os espaços? Como é que essas autoras recompõem as genealogias delas, sendo que vêm de famílias diaspóricas em que a falta é um traço marcante, né? Aí entram estratégias ficcionais, né, de recompor essa genealogia a partir da escrita ficcional, ficcionalizada, né, evocando outras vozes, evocando passados, evocando memórias que são passadas oralmente, que eram repassadas oralmente, né? Então, no capítulo sobre o tempo, eu vou considerar o tempo não como uma linha de progresso, né, e uma linha evolutiva de progresso, porque a gente percebe, se a gente for estudar da colonização até aqui, percebemos que não há essa linha evolutiva de progresso, mas de repetição, muitas vezes, de estruturas de opressão, né? Dentro dessa via de análise, investiguei a escrita das memórias nas obras das autoras, partindo da imagem da árvore genealógica, frequentemente evocada para tratar de ancestralidades, mas também de estruturas sedimentadas. A genealogia tradicional se revela insuficiente para compreender a escrita da memória diaspórica afrodescendente, né? Então, que estratégias elas vão usar para completar essa trajetória genealógica que elas têm, contribuindo, inclusive, para a gente entender, a partir de uma leitura muito mais expandida, sobre o que é autobiografia e genealogia diaspóricas, né? Como é falar da autobiografia a partir de uma perspectiva da diáspora, né? No capítulo dedicado ao espaço, eu abordei personagens e grandes temas emergidos nas travessias empreendidas pelas autoras, pelos espaços rurais e urbanos, né? E todos os problemas que elas encontram a partir daí. A partir da metáfora do barco, né? Eu vou tentando seguir esses trânsitos diaspóricos que essas autoras apresentam nos textos, né? Por onde elas passam e o que elas observam quando elas passam por esses espaços, né? Então, além disso, eu faço um trabalho sobre a questão da identidade, né? Como é que elas, a partir da escrita dos seus antepassados e de si mesmas, a partir da reflexão sobre quem elas são, tanto quanto quando eram meninas, depois quando são mães e transitam pelas cidades, né? Quem elas são a partir da escrita de si mesmas, né? Que personagens narrativas elas compõem de si e como elas criam essa escrita como uma forma de estratégia, não para vencer todos os obstáculos, né? E serem vencedoras, não isso, mas para resistir, né? E para existirem dentro dessas estruturas de opressão que, no fim das contas, não as calam, mas elas acham várias estratégias, elas
criam, a partir da própria escrita, estratégias para comunicar essas opressões e para resistir a essas opressões. Então esse livro, essa tese, me ensinou assim muita coisa. Foi um aprendizado incrível sobre a história do meu país, né, do Brasil, a nossa formação enquanto povo, mas também sobre a história mais expandida da diáspora africana, a história do Atlântico Negro, né, na expressão do Paul Gilroy. Então, para mim foi um grande aprendizado e eu espero realmente que essa tese possa oferecer uma leitura mais ampliada sobre a obra da Carolina Maria de Jesus e para o leitor e a leitora brasileira sobre a obra da Françoise Hegat, que também é uma escritora fundamental para a gente entender o que é a França contemporânea, né? Não se trata apenas de liberdade, igualdade, fraternidade, de maneira alguma. E existe a França colonial, existe a França colonizadora, a potência imperialista, né, que afeta ainda hoje a vida de muitas pessoas que moram nesses territórios que foram colonizados pela França, né? Então a Françoise Hegat me ensinou muito sobre esse processo e a Carolina Maria de Jesus também. É isso, gente, muito obrigada, espero que vocês se interessem por essa leitura e que eu contribua para o entendimento mais alargado dessas duas autoras. Leiam Carolina Maria de Jesus e Françoise Hegat. Muito obrigada!